Olá, eu sou Iris Oviedo e este é o Vozes do Poder, o espaço onde a gente fala sobre aquilo que realmente importa na vida das pessoas, como o poder público funciona na prática, o que acontece nas prefeituras, nos bairros, nos conselhos e, principalmente, como a população pode e deve cobrar, fiscalizar, participar e transformar. Porque nada muda sozinho. Nada melhora se a gente não coloca luz onde existe escuridão. E controle social é exatamente isso, luz. Hoje vamos conversar sobre por que o controle social é tão necessário, o que atrapalha, o que ajuda e como pequenas ações do dia a dia podem garantir políticas públicas mais justas, transparentes e humanas. Controle social não é ser do contra. Não é incomodar político e muito menos fazer escândalo. Controle social é um direito constitucional e também um dever coletivo. É a sociedade acompanhando o uso do dinheiro público, fiscalizando se serviços funcionam, cobrando se promessas viram realidade e garantindo que o poder público não esqueça que está lá para servir. E quando eu falo sociedade, não estou falando só de conselhos formais. É o morador que acompanha a obra, é a mãe que cobra vaga na creche, é o agente de saúde que vê problema e denuncia, é o servidor que age com responsabilidade, é o jovem que questiona por que a cidade não tem oportunidade, é o idoso que reivindica respeito ao seu direito. Controle social somos nós todos. Quando a sociedade se cala, alguém fala por ela. E quase sempre quem fala é quem já tem poder demais. E é aí que começam as obras inacabadas, as filas sem fim, o postinho sem médico, o transporte ruim, o dinheiro que some, o servidor que trabalha abandonado, o conselho que não funciona, a prefeitura que não presta contas, a população que não é ouvida. E não pense que isso é só em cidades grandes. Pelo contrário, é nos municípios pequenos onde o controle social é mais frágil. Quase todo mundo se conhece. Há medo de retaliação, medo de perder benefício, medo de incomodar. Só que, quando o medo domina, o descaso vira rotina. Só que existe o outro lado da moeda. Quando a população acompanha e cobra, tudo melhora. A prefeitura se organiza melhor, o vereador muda o comportamento, o gestor pensa 2 vezes antes de gastar mal o recurso. Porque sabem que tem alguém observando. E quando há luz, a sombra não cresce. A gente vê isso todos os dias. Quando um cidadão pergunta de forma educada sobre orçamento, o secretário passa a divulgar mais dados. Quando moradores cobram a conclusão de uma obra, a prefeitura acelera. Quando servidores mostram irregularidades, muitas vezes as coisas finalmente se ajustam. Quando mães se unem por atendimento digno, o discurso muda, a postura muda. Participação transforma. E é por isso que esse podcast existe, para mostrar que não é impossível, que não é complicado, que não é distante. O poder público não é um outro mundo, é feito de pessoas e pode e deve ser transformado por pessoas. Mas, Iris, se é tão importante, por que é tão difícil? Porque muitas vezes o poder não quer ser observado, porque é incômodo que ninguém pergunte nada, porque dá trabalho ser transparente, porque questionar incomoda, porque mudar estrutura custa esforço. E também porque, culturalmente, fomos ensinados a aceitar, a acreditar que sempre foi assim, a não discutir política, a achar que não adianta reclamar. Mas adianta, sempre adiantou. O que não adianta é ficar só reclamando no privado e nunca agir no público. Controle social, ele não precisa de confronto, precisa de presença, de informação, de educação política, de coragem e de união. E aqui, como agente de endemias, como servidora, eu falo com muita tranquilidade. O servidor público é um dos maiores aliados do controle social, porque ele vê o que ninguém vê,
sente na pele o que não funciona, carrega a dor de trabalhar sem estrutura e conhece a realidade da comunidade. Servidores e população caminhando juntos é a combinação mais poderosa que existe. É quando o problema aparece e não dá mais para fingir que não existe. Controle social começa com ações simples. Perguntar onde está o relatório de gastos, acompanhar a pauta na Câmara, participar das reuniões de conselho, registrar problemas de forma responsável, conversar com vizinhos e entender a realidade deles. E, principalmente, não normalizar o que está errado. E tudo isso sem agressividade, sem violência, sem desrespeito. O poder público existe para atender e nós existimos para garantir que ele funcione. Esse foi o primeiro episódio do Vozes do Poder. Aqui a gente vai falar sobre o que ninguém tem coragem de falar publicamente, mas que todo mundo comenta nos bastidores das cidades. Vou trazer temas que atravessam todas as cidades e acontecem em todo e qualquer município brasileiro. Se você acredita que participar é transformar, fica comigo. Se você já sofreu com o descaso do poder público, esse espaço também é seu. Se você quer entender seus direitos e como cobrar políticas públicas melhores, esse podcast com certeza é para você. Obrigada por estar aqui. Obrigada por não desistir da sua cidade. Obrigada por fazer parte dessas vozes que, juntas, mudam tudo. Eu sou Iris Oviedo e esse foi o Vozes do Poder. Até o próximo episódio.